Oremos ao Senhor. Senhor, nesta hora nós suplicamos a Tua bênção, para que possamos receber a Tua palavra. O momento, Senhor Deus, em que a Tua palavra é pregada, o Senhor fala ao coração do Teu povo e anuncia a boa nova da salvação para os pecadores. Assim, Senhor, nós Te rogamos, concede-nos o entendimento e a compreensão tão necessárias para que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração. Desvenda, Senhor Deus, os nossos olhos para que todos nós, do menor ao maior, possam enxergar as maravilhas da Tua palavra. Visita a Tua igreja peregrina, abençoando-a, fortalecendo-a em sua caminhada de fé. Abençoa as famílias do Teu povo, dispensando a Tua graça, derramando bênçãos sobre cada família, sobre os casais e também sobre os pais e os filhos, sobre os jovens solteiros que oram, Senhor Deus, por um cônjuge e desejam se casar, pelas grávidas, ó Senhor, sustentando-as em sua gestação e abençoando seus ventres, com seus pequeninos, pelas famílias enlutadas, Senhor, que perderam entes queridos, mais velhos e também pequenininhos, como o Mateus e a Tailane, que o Senhor esteja confortando o coração deles e fortalecendo-os, ó Senhor, sabendo que tão logo em breve irão rever o seu pequenino Gabriel na glória eterna. Ó Senhor, visita a Tua igreja e abençoa também aqueles que se encontram enfermos. Ao Mateus Conceição internado, tem misericórdia do Teu servo, Senhor, restaurando plenamente a sua saúde e curando-o de sua enfermidade. Então logo em breve ele esteja em casa com sua esposa e filhinho e também no convívio dos santos, no meio do Teu povo, a Tua congregação. Também visita a Andréia, a prima do Wesley e do Alain, que o Senhor tenha misericórdia dela, Senhor, neste momento internada, que a Tua boa mão repouse sobre ela. Atende, Senhor, as nossas súplicas, atende os nossos pedidos e restaura, Senhor Deus, Andréia, tirando-a daquele hospital. Também abençoa e sustenta a cada irmão enfermo, fortalecendo, abençoando e animando aos nossos idosos, aqueles que já não podem mais vir à Tua casa, aqueles que já estão também cansando, ó Senhor, lutando contra enfermidades. Pedimos por cada um deles, Senhor, pedimos por sua saúde, pedimos que os sustentes, os abençoe e restaure, ó Senhor, é a nossa súplica. E agora, quando estamos aqui prontos e reunidos para Te ouvir, pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito e produza em nossa nação verdadeiro avivamento espiritual, que é um retorno à Tua palavra, que é uma redescoberta do valor da Tua santa lei como regra para a nossa vida, como despertando um desejo santo, ó Senhor, em nosso coração, de viver e de testemunhar do Teu Evangelho para o mundo. Abençoa-nos e guarda-nos, pois em Ti nos refugiamos. Em Cristo Jesus é que oramos por isso. Amém. Evangelho de João, capítulo 4, continuamos a vê-lo, a partir do versículo de número 7. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo de número 7, nós temos meditado nesta passagem tão rica a respeito da passagem do Senhor Jesus e do seu encontro com um outro personagem da Bíblia, que foi uma mulher da cidade de Samaria e que estava em uma aldeia, uma cidade samaritana, na verdade, na região de Samaria, numa cidade samaritana chamada Sicar. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura do Evangelho de João, capítulo 4, apenas os versículos de 7 a 10. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim,
que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Nós temos aqui então, essa passagem, ela é interessante, os seus detalhes e ensinamentos que nós temos aprendido. E continuando então a refletir um pouco mais e descobrir um pouco mais a respeito do ensino do Evangelho de João, sua preciosidade, notem novamente para a pergunta que aquela mulher de Sicar, ela fez ao Senhor, no versículo de número 9. Como, sendo tu judeu, me pedes de beber, ou pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela vai manifestar um detalhe importante da própria vida humana, que é a sua cegueira espiritual natural. O coração do homem, naturalmente, ele é cego para enxergar as maravilhas de Deus. Notem que ela vai manifestar isso quando Jesus está com ela. Lembrem-se, ela vai buscar água num horário que não encontraria ninguém, ao meio-dia, sol escaldante do deserto de Samaria, e ela justamente não esperava aquele que estava ali para encontrá-la, Jesus Cristo. Quando Jesus fala com ela, notem que ela não consegue discernir, ela falha em discernir a excelência daquele que estava ali, dialogando com ela. Como é que ela revela a sua cegueira espiritual? Perguntando a ele: como sendo tu judeu, pedes a mim que sou samaritana água para beber? Ela não sabia que aquele que estava ali, sentado junto ao poço, era o Senhor da glória. Observem o que ela viu. Ela viu um homem, ela enxergou nada além de um judeu. Ela não conseguiu ver além, ela não conseguiu perceber quem estava com ela. A mulher de Sicar estava ignorando completamente o fato real daquele que se humilhou, veio do céu, pisou o nosso chão para ser o Cristo de Deus. E assim, irmãos, aconteceu com cada um de nós que estamos lendo mais uma vez João capítulo 4. Assim aconteceu conosco antes que o Espírito Santo nos vivificasse, até que fôssemos trazidos das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Diz o profeta: nós não enxergamos nele, no Senhor, nenhuma beleza que pudesse nos agradar ou nos atrair. Nós não conseguimos ver isso. E tudo que aquela pobre mulher conseguia pensar era naquele antigo, velho preconceito entre judeus e samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. E antes que sejamos precipitados em julgá-la, o mesmo aconteceu comigo e com vocês. Quando um pecador, ele entra pela primeira vez na presença de Deus, a primeira reação dele é aquela inimizade carnal latente em sua alma. Essa é a primeira reação. Ela é despertada inicialmente. É aquela reação comum quando nós ouvimos: é mais uma palavra de crente, é mais uma história da Bíblia, lá vem você novamente falar sobre Jesus Cristo. O que aconteceu com aquela mulher em Sicar é o mesmo que acontece ainda hoje com cada pecador quando tem um primeiro contato com o Senhor. Por isso que a minha forte crítica hoje ao movimento evangélico brasileiro
é a tentativa de produzir um ambiente que o pecador se torne confortável, um ambiente que seja agradável para ele. Não pode ser assim. Veja, normalmente, quando o evangelho é diluído nas filosofias deste mundo, e deixa-se de oferecê-lo como ele é, em sua pureza e simplicidade, normalmente aqueles que continuam seguindo seus caminhos distantes do Senhor, eles dizem a mesma coisa. Eu gosto de ouvir aquele pregador, ele tem palavras boas, ele não fala de céu e inferno, ele tem palavras motivacionais para mim, elas melhoram minha autoestima, elas me fazem sentir bem, elas são psicologizadas e manipulam as mentes humanas, mas não oferecem aquilo que os homens precisam ouvir. As reuniões de culto não são estranhas para eles, porque elas se parecem muito com o que acontece lá fora. Elas não são declarações reais de quem de fato Cristo é. Mas quando o pecador entra pela primeira vez na presença de Deus, depois dessa inimizade que é despertada em sua alma, é uma inimizade latente, como eu disse, o que se segue é a graça divina sendo manifesta em Cristo e subjugando a sua vontade. Isso vai fazer com que o homem entenda de fato a sua pequenez, vai fazê-lo enxergar o que de fato o Senhor Jesus Cristo diz na sequência. Olhe novamente o versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, foi a resposta de Jesus. E quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Nosso Senhor não poderia ter tomado outro caminho. Ele não poderia adiar um pouco a sua resposta. Ele não poderia ter tomado uma outra direção. Lembre-se, quando ele respondeu a Nicodemos no capítulo 3, ao seu questionamento, e ele disse: como é possível que um homem velho nasça novamente? E Jesus então continua a falar para ele o evangelho. Ele segue um mesmo propósito em tratar com aquela mulher e responder à sua grande questão da alma: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim água? Ele vai revelar a graça divina para uma pobre mulher que só enxergava diante de si o preconceito entre judeus e samaritanos. Quando ele responde finalmente a Nicodemos, lembrem-se, ele vai apontar para si mesmo como a grande verdade para onde apontou na história aquela serpente de bronze no deserto que salvou os pecadores judeus por conta da sua murmuração. E ele vai dizer a respeito do seu grande amor, quando veio ao mundo enviado por Deus para salvá-lo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele responde à mulher agora, da mesma forma, o que é que ele vai contar para ela? Ele vai falar para ela a respeito de um dom. Se conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, que está aqui diante de você. Perceba como é maravilhoso observar a maneira com que o Salvador respondeu àquela pobre mulher pecadora. Quando ela diz assim: como sendo tu judeus, pede água a mim que sou samaritana, ele não procurou defender os judeus por
seu tratamento tão impiedoso para com os samaritanos. Ele também não a tratou de forma rude, ele não a repreendeu por sua ignorância. Ele não fez isso. Ela estava ali e o Senhor tinha marcado aquele encontro, mesmo sem ela saber, e ele estava em busca de mais um de seus filhos. Ele estava ali presente para a salvação dela, e com uma paciência infinita, longânima, ele vai ensinar a ela o Evangelho, suportando a lentidão dela de coração em crer em tudo aquilo que estava diante de seus olhos. Então Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus, e quem te fala, dá-me de beber, você pediria água a este, e ele te daria água da vida. Aqui, irmãos, está o cerne de todo o problema humano, a raiz de todo o problema humano. O homem não conhece sua necessidade espiritual. O homem não conhece aquele que pode atender a essa sua sede espiritual. O que temos diante de nós aqui é uma mulher pecadora rejeitando o dom de Deus. E a razão é simples: a linguagem da graça, ela sempre será desconhecida ao pecador, até que Cristo revele todas estas coisas a ele. A linguagem da graça será sempre desconhecida para o pecador, até que Cristo revele esta linguagem a ele. Como Cristo exerce o seu ofício de profeta? É uma pergunta básica dos nossos catecismos. Cristo revela o seu ofício de profeta, revelando-nos por sua palavra e por seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. A linguagem simples da graça divina nunca será conhecida pelo pecador, a não ser que ele tenha um encontro pessoal com o grande profeta Jesus. Ele estava ali no poço de Sicar, e aquela mulher, ela não conseguiria enxergar essas coisas, a não ser que o profeta as revelasse. Como qualquer outro pecador em seu estado natural, esta samaritana pensou que era ela quem deveria dar algo para Cristo. E muitos pecadores ainda hoje pensam assim, mas a salvação não vem a nós em troca da nossa doação. Deus é o doador. Tudo o que temos a fazer é receber o dom. Jesus diz: se você conhecesse o dom de Deus. Que dom é esse? Ele está falando da salvação. Ele está falando a respeito da vida eterna. A água viva que Cristo fala no final do versículo é esta, a água da vida. Dá-me de beber, tu lhe pedirias, versículo 10, e ele te daria água viva. Mas aquela mulher não sabia disto. Ela não sabia quem falava com ela. Ela não compreendia a maravilhosa condescendência do rei. A misericórdia dele, era ele quem estava ali, lhe pedindo bebida. E se ela tivesse feito isso, compreendido isso por sua vez, ela mudaria rapidamente a sua posição e ela iria pedir a ele a água viva. Jesus se apresenta ali, pronto para dar essa água. Se ela apenas tomasse o lugar de um receptor, alguém que está pronto para receber, percebam, ela então conseguiria enxergar aquele que estava ali como o verdadeiro doador da graça. Em vez de ela querer tomar lugar de um doador, ela precisava estar ali aberta para receber. Essa é a linguagem do Evangelho.
É totalmente diferente do que os homens pensam. Ainda hoje a ideia equivocada é de que você deve dar uma chance para Jesus Cristo. A ideia equivocada, e interpreta-se de forma errada, uma das cartas às 7 igrejas da Ásia no Apocalipse, é de que Cristo bate na porta do coração do pecador, como um pobre coitado, desejando entrar em sua vida. Não! Nós não temos nada, absolutamente nada de bom para oferecer ao Senhor. No tocante à salvação, não temos. Jesus diz: se você soubesse disso, você teria perguntado a este doador. Ele usa essa linguagem, né? Se conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias. Você iria pedir a Ele. E veja que bênção, irmãos, é enxergar estas coisas. Qual é a verdade aqui em João capítulo 4 acerca do Evangelho, tão diferente do que tem sido pregado hoje em muitas igrejas? Que a única coisa entre o pecador e a vida eterna é um verbo, um único verbo: pedir. O que está entre ele e a vida eterna, diante do Rei, diante do Salvador, é pedir. Mas perguntar algo é uma consequência de conhecer algo. Perguntar procede de saber. Por isso Jesus disse: se você soubesse, você perguntaria. Mas o pecador reluta em tomar este lugar. Naturalmente ele não deseja. Veja, a ideia sempre é inversa. Sempre eu decido. Eu digo quais são os rumos da minha vida. E aí então entra a maneira como o Senhor opera a sua graça maravilhosa. Deus então, Ele prepara o coração do homem. Deus o humilha, como nós lemos em Deuteronômio 8. Deus o quebranta, fazendo com que ele reconheça a sua necessidade até que ele peça. O pecador deve ser levado primeiramente a compreender qual é a sua situação diante de Deus. Ela é terrível, ela é perigosa. Ele deve se enxergar como alguém que está perdido, desfeito, destinado ao lago de fogo eterno, inferno, sedento e desesperadamente necessitado de um Salvador. Ele precisa enxergar isso. E novamente diz a Escritura: Deus é o único que pode revelar estas coisas. Deus precisa mostrar ao pecador então a sua absoluta vaidade, inutilidade, impotência diante da realidade deste mundo, para que ele então experimente uma sede aguda pela água da vida. Ele deve ser levado ao desespero até que faça a pergunta necessária a Deus: como ele pode escapar de tão terrível condenação? Como ele pode ser salvo? Quando nós lemos, por exemplo, Atos 16, o episódio em que o apóstolo Paulo está preso com Silas em Filipos. O carcereiro era um soldado romano, aposentado, e sempre ele ganhava como aposentadoria, o restante dos seus dias, tomar conta de um cárcere em uma cidade romana, o que não traria grandes problemas, porque o Império Romano dificilmente era desafiado naquele tempo. Eles são presos por pregarem o Evangelho, e Paulo expulsa um espírito adivinhador de uma jovem que dava muito lucro lá para os comerciantes da cidade. O texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam salmos ao Senhor, presos, com as suas costas esfaceladas dos açoites que tomaram, sangrando, e de repente, grande estrondo acontece,
as portas das cadeias, todas elas são soltas, abertas, os grilhões que os acorrentavam, as algemas são abertas, e o carcereiro, que nunca imaginava que isso jamais poderia acontecer, dormia. Quando ele acorda e vê o que aconteceu em sua cadeia, e ele era responsável, ele então tenta se matar. Quando ele tenta se matar, porque ele seria condenado à morte. Imagine todos os presos fugindo da cadeia que ele era responsável. Paulo grita então e diz: não te faças nenhum mal, ninguém saiu daqui. O carcereiro vem humilhado, ele era representante do império mais poderoso que o mundo já conheceu, um dos mais poderosos que o mundo já conheceu. E ele faz uma pergunta impressionante, ele diz: o que é que eu faço, o que eu posso fazer para ser salvo? Vejam a lógica da escritura, não era ser salvo do Império Romano, porque ninguém fugiu, era só fechar a cadeia, prender todo mundo, os outros presos estavam todos assustados, certamente com o que aconteceu, porque o que ocorreu foi algo celestial, divino. Mas a pergunta dele era a respeito do que Paulo e Silas pregaram por dias na cidade, e todo mundo ficou sabendo. Imaginem aquele carcereiro pensando assim: mais um pregador de mais um Deus do panteão dos romanos, são tantos. Ali ele estava humilhado e agora ele queria saber o que fazer para ser salvo. Percebam a lógica das escrituras. Se fosse ser salvo do Império Romano, Paulo continuaria: fique tranquilo, você não vai ser condenado, a gente vai ficar aqui trancado porque ninguém saiu. Mas Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele creu. Então o Senhor trabalha no coração do homem, ele faz com que o homem então seja despojado dos seus trapos imundos de sua própria justiça, e então se dispõe a vir a Deus assim como ele é, como um pobre pecador, um mendigo de mãos vazias, pronto a receber a graça divina. É assim que opera a graça de Deus. A sua caridade, de onde vem a palavra, a origem da palavra caridade, da palavra grega caris, graça. O pecador precisa de fato entrar na presença de Cristo e ter um relacionamento pessoal com Ele, e ele precisa fazer um pedido definido para si. Quem trabalha tudo isso no coração e na alma do homem? O próprio Redentor. Isso em parte, irmãos, é o que está envolvido antes que o pecador peça alguma coisa a Deus. Essa também é uma grande lição de João capítulo 4. Antes que você peça algo a Deus de tamanha importância, a sua salvação, Deus precisa tratar com você pessoalmente, lidar com a sua consciência, iluminar o seu entendimento, subjugar a sua vontade rebelde e rasgar o seu coração, abri-lo, porque ele está endurecido, empedernido para Deus. O apóstolo Paulo, ele trata disso em outra passagem, vocês conhecem muito bem. Marquem o Evangelho de João por um instante e vejam comigo como conferência a carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, por favor, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, começa já lembrando aos cristãos da igreja em Éfeso, que antes de conhecerem a Cristo, eles estavam mortos. Diz o versículo 1, Ele vos deu vida. Quem? Deus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Notem, ele está se referindo a uma realidade espiritual, porque eles estavam bem vivos e saudáveis. Ele está falando de uma morte em delito e pecado que experimenta todo homem, filho de Adão, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
nos quais, versículo 2 diz, vocês andaram antes, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos também, diz o apóstolo Paulo, ou seja, não escapava ninguém. Mas versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós adoramos a Deus, portanto, nós experimentamos de uma realidade celestial única, porque em Cristo somos nova criação, adentramos aos lugares celestiais, os céus tocam a terra, nós então, como ensina o escritor aos Hebreus, acessamos a nova Sião, a Jerusalém celestial, e juntamente com os santos anjos de Deus, nós adoramos pela mediação única de Jesus Cristo ao Senhor que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Tudo isso é o que Cristo fez por nós, tudo isso é o que Cristo estava para fazer por aquela mulher de Sicar. Não somos salvos por causa de nossa busca, nós é que precisamos ser procurados pelo Senhor. Versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Se você, nesta manhã, souber quem é Jesus Cristo, se você o conhecer, se você entender que este evangelho é dele, se você conhecer o dom de Deus, é aquele que te busca e conversa com você, você vai pedir a ele uma água viva, que ele dará de graça para você, e jamais você terá sede espiritual. Veja que interessante, o apóstolo Paulo usa a linguagem do Evangelho, dizendo que a fé é um dom de Deus, e ele completa, não de obras, para que ninguém se glorie. Não somos salvos por causa de nossa busca, irmãos, temos que ser procurados. Observe particularmente o que o Senhor Jesus disse: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Ele diz quem é, não o que é. Não é mais doutrina do que fazer. É o trato pessoal com Cristo que é necessário. É o trato pessoal com aquele que é a fonte e doador da vida. Nos chama a atenção esses detalhes do capítulo 4 do Evangelho de João. Muitas vezes, quando nós pensamos sobre o contraste da forma como o Senhor falou com Nicodemos e depois falaria com aquela mulher samaritana, o seu método de evangelização, nós ficamos impressionados. O Senhor não lidou com as almas de maneira mecânica, estereotipada, como muitos pregadores fazem hoje. Ele não fez isso. Não, veja, quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos que o Senhor lidou com cada um de acordo com a condição de coração em que se encontravam. Lembrem de Nicodemos mais uma vez. Cristo não lidou com Nicodemos começando pelo Evangelho. Como é que ele disse inicialmente? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não há evangelho nisso aqui. Como assim, pastor?
Me mostre onde há boa notícia em você precisa nascer de novo. Me mostre. Se um homem deve nascer de novo, o que ele fará para que possa nascer novamente? O que significa todo o seu passado? O que Jesus estava dizendo a Nicodemos é: não importa quão cheia tenha sido a sua vida no passado, de atos de benevolência, de bondade, de desempenhos religiosos, apenas nada diante de Deus. Um novo começo é necessário, você deve nascer de novo, mas não apenas uma ordem de vida totalmente diferente, é mandamento da parte de Cristo, mas ele ainda diz: você precisa nascer do alto. A pergunta é: o que um pobre pecador pode fazer a respeito disso? Nada. Se eu disser para você aqui, você não entra no céu se você não nascer de novo. Você não entra no céu se você não nascer do alto. E você não é salvo, você não tem Cristo. O que você pode fazer? Nada, absolutamente nada. Você está perdido, porque morto em seus delitos e pecados. Dizer a um homem, portanto, que ele precisa nascer de novo, é simplesmente, irmãos, uma porta fechada diante de toda pretensão humana e carnal. E era o que justamente Cristo queria fazer com Nicodemos. Mas aí vem uma outra questão: por que Jesus fez isso com ele? Por que fechar a porta diante de Nicodemos? Lembre-se, ele nunca tratou, e ele nunca trata com um pecador de forma estereotipada. Nicodemos era fariseu, o principal deles. Ele era um membro dessa classe religiosa de alto nível. E lembre-se, Cristo os retratou como estando no templo e dizendo assim, quando ele conta aquela parábola do fariseu e do publicano. O fariseu ergue as mãos para o alto e diz assim: graças te dou ao Senhor, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros. Essa era a classe de Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem profundamente religioso também. Ele tinha um padrão elevado de vida moral, ele era muito respeitado. E Jesus vai então tratar com as questões do seu coração. O que Nicodemos mais precisava era justamente o que Cristo tinha para lhe falar, era o que ele precisava ouvir, porque o nosso Senhor nunca erra. Nicodemos se orgulhava de sua respeitabilidade e posição religiosa, e você percebe isso no capítulo 3, quando ele vai à noite falar com Jesus, para que ninguém visse isso. Como é que um doutor da lei vai falar com um carpinteiro de Nazaré, que agora apareceu como pregador de rua? Ele estava consciente do risco que corria em ir até Jesus, e ele não queria colocar a sua reputação entre o povo ao visitar o Nazareno. Portanto, Jesus precisava esmagar esse orgulho vaidoso de Nicodemos. O orgulho religioso de Nicodemos precisava ser quebrado. A força então de que o nosso Senhor disse a ele foi poderosa. Nicodemos, com toda a sua educação e reforma, moralidade e religião, Nicodemos, você não começou a viver aquela vida que agrada a Deus. Sabe por quê, Nicodemos? Porque você precisa nascer de novo. Agora, irmãos, foi assim que Jesus preparou o caminho para apresentar o Evangelho para Nicodemos. Foi assim que Jesus tocou no coração de um justo, esmagando, para revelar a ele então que ele precisava olhar para o Filho do Homem quando erguido naquela cruz para que fosse salvo. Alguns me perguntam se Nicodemos foi salvo.
Existem duas evidências no Evangelho de João que mostram que aquele encontro com Jesus mudou a sua vida. O primeiro deles, quando você lê o Evangelho, é que Nicodemos não teve vergonha de defender Jesus perante o Sinédrio. Ele já não estava mais escondidinho. A segunda evidência mais forte foi ele que pediu o lugar para sepultar o Senhor. Vocês lembram? Ele pediu o lugar ele pediu o corpo de Jesus, o lugar para sepultar o Redentor. Então, ele sai da obscuridade e agora ele testemunha que ele tinha realmente conhecido o dom de Deus. Agora, vejam comigo a diferença do discurso do nosso Senhor com a mulher do poço de Sicá. Quando você lê o capítulo 4, você não encontra Jesus mencionando a necessidade de novo nascimento. Vocês percebem isso? Para aquela mulher, Jesus nunca menciona a necessidade de nascer de novo, mas ao invés disso, ele fala diretamente sobre o dom de Deus. É assim que ele fala. No caso dela, não havia padrão legalista, religioso a ser varrido. Sabe por quê? O caráter moral daquela mulher, a posição religiosa dela, já haviam sido varridos há tempos. Jesus nunca trata com os homens da mesma maneira. Foi muito diferente com Nicodemos. Nicodemos tinha algo em que se gloriar e se apoiar. Veja como funciona tudo isso. Veja como o Senhor trata o coração daqueles que estão na igreja há muito tempo e se apoiam em seus padrões morais, educação religiosa, formação de família e nunca nasceram de novo. Jesus tem uma palavra específica para eles. E ele tem uma palavra específica para uma mulher adúltera, que já tinha passado por 5 casamentos e o 6º nem marido dela era. O que Nicodemos precisava era saber que tudo isso, que era motivo de seu orgulho, não servia de nada diante de Deus. Mas sendo um mestre de Israel, ele era totalmente incapaz de entrar no reino de Deus. E Jesus então diz: você precisa nascer do alto, você precisa nascer da água e do Espírito, senão você não pode ver o reino dos céus. Irmãos, eu não vou me delongar tanto, nós ainda vamos caminhar um pouco mais, capítulo 4, tem sido interessante estudarmos juntos esse capítulo, mas me permitam aplicar e concluir da seguinte maneira. Como eu tenho mostrado para vocês, as histórias, embora sendo tratadas por Cristo de forma muito pessoal, elas estão interligadas, e elas revelam a nossa própria história, elas revelam de fato quem nós somos. Portanto, faça o que quiser com a natureza, eduque, cultive, sublime-a o quanto quiser, eleve tudo isso ao mais alto pináculo do templo da ciência e da filosofia, convoque em seu auxílio todos os ornamentos e ordenanças do sistema legal e religioso humano, faça votos e resoluções de reforma moral, canse-se com rotinas monótonas dos seus deveres religiosos, dedique-se a vigílias, jejuns, orações, esmolas e toda a gama de obras mortas, e afinal, você verá que aquela mulher samaritana adúltera estava tão perto do reino de Deus quanto você, visto que você, assim como ela, hoje, ainda hoje, precisa nascer de novo, senão não entra no reino dos céus. Nem você nem ela tem
um J ou um tio para apresentar a Deus, seja no título do reino ou na capacidade de desfrutá-lo. E deve ser, de fato, toda graça, é pela graça, do começo ao fim, que o pecador, ele é salvo. Qual é então o remédio? Aquilo que Cristo apontou no final para Nicodemos. Veja os versículos 13, capítulo 3, versículos 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A maioria de vocês conhecem o episódio de Números 21. Mas a quem se destinava aquela serpente de bronze no deserto? Ora, para qualquer pessoa que fosse mordida pela serpente, picada por ela. Sirafes, na língua hebraica, serpentes abrasadoras, porque suas picadas, antes de matar, queimavam aquele que era mordido. A serpente de bronze se destinava apenas àqueles que foram mordidos. A ferida era o título, mas o título de quê? Era para se olhar para a serpente, era para que o pecador olhasse para a serpente, aquela de bronze que o Senhor mandou fazer. Ao ser picado, ele estava marcado, havia um título: pecador, condenado, morto. Ele imediatamente precisava olhar para a serpente de bronze. E então o que acontecia quando ele olhava? Ele vivia, ele não morria. O Evangelho, irmãos, ele é muito simples. Veja como o Evangelho é maravilhoso, ele é bendito. O que é o Evangelho em sua simplicidade e pureza, quando pregado? Olhar e viver. O que é o Evangelho? Olhar e viver. Tão verdadeiro para Nicodemos e tão verdadeiro para aquela pobre mulher adúltera da cidade de Sicar. Tão verdadeiro para todo filho e filha de Adão que foi mordido pelo pecado. Não há limite, não há restrição, quer sejam Nicodemos ou uma mulher adúltera, olhar e viver. Pois o Filho do Homem foi levantado para que todo aquele que olhar para ele com fé simples, dom de Deus, que ele o dá, possa ter o que Adão, em sua inocência, nunca possuiu. O que a lei de Moisés, em toda a sua inteireza e justiça, nunca propôs: a vida eterna. Olhar e viver para Cristo. Olhar e viver para o Redentor. Este é o Evangelho. Esta é a mensagem poderosa do Evangelho. É a proposta única do Evangelho, a vida eterna. O Evangelho sempre encontrará os homens em uma plataforma comum. Todos são pecadores. Mas para aqueles que olham para Cristo, tendo sido picados pela serpente do pecado, eles então não estarão mais condenados à morte, mas receberão dele a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela palavra pregada, e te rogamos, ó Senhor, que todos aqui nesta manhã possam beber desta água da vida, que é oferecida pelo doador da vida, o Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, que todos possam olhar para Ele nesta manhã e viver. Que todos possam crer nele e assim sejam salvos. Que
Que o Senhor possa, segundo a sua santa misericórdia, tratar os corações dos Nicodemos e também das mulheres samaritanas aqui presentes. Somos únicos e filhos de Adão, mas em nossa vida, personalidade, formação, nós sempre nos apoiamos naquilo em que confiamos. Acreditamos que sempre teremos algo para dar ao Senhor, para lhe oferecer. Mas a tua palavra diz que nós não temos nada. Não temos mãos limpas, não temos coração puro, somos pecadores. Mas o Senhor opera a sua maravilhosa graça, chamando pecadores ao arrependimento, salvando-os pela graça de Jesus e transformando-os em filhos por adoção. Te bendizemos, Senhor, o nome. E te agradecemos mais uma vez, porque esta é a palavra da salvação, anunciada para o teu povo, em nome de Jesus. Amém.